Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios. E continuamos aqui com o assunto sobre as funções da linguagem. E eu convido a vocês, como sempre, a visitar os nossos canais de comunicação aqui para sempre estar acompanhando as nossas dicas de língua portuguesa. O site acessibilidadeemfoque.com, seu canal correspondente do YouTube com o mesmo nome e a minha playlist pública, Jana Félix, que você encontra no meu canal com o nome Jana Félix, e a playlist com o nome Dicas de Língua Portuguesa. É isso aí. É bem simples de encontrar uma playlist, gente. É só selecionar a aba playlists e lá as que estão públicas vocês vão conseguir visualizar. E salvar, né? Poder ouvir sempre que quiser. Ou baixar, né? Enfim. Bom, hoje a função da linguagem que eu destaco é a função emotiva, onde o seu foco principal é justamente o emissor, quem está redigindo, quem está comunicando aí. Então, a principal característica dessa função, num determinado gênero textual, é a escrita em primeira pessoa, né? Na última dica aí, no último áudio ou vídeo, eu falei de terceira pessoa. Se liguem, né, que eu estou falando do pronome, né? Escrito em primeira pessoa, terceira pessoa. Então, nesse caso da função emotiva, é se ligar eu ou nós. Sempre o emissor em primeiro lugar. No final de todos, eu vou relembrar aqui as funções da linguagem combinadas com os elementos de comunicação, que algumas das funções têm o foco principal em determinado elemento, como no caso da emotiva, ou também chamada de expressiva, o foco é o emissor, que é a pessoa que está emitindo a mensagem. Então, está presente em textos de tipo carta, diário, ou melhor dizendo, e-mail, mensagens em rede social, né, comunicando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Então, vai ter a preocupação aí de, inclusive, até incluir a função poética combinada, né? Em poemas também é encontrada a função emotiva. Então, nesse caso, dá para se combinar muito bem a função poética com a função emotiva, porque é a expressão de sentimentos, a subjetividade. Pode também ter a caráter objetivo? Pode sim. Mas a característica principal que eu destaco aqui em relação ao referencial é a escrita em primeira pessoa. Então, até no gênero narrativo também está presente a função emotiva, porque muitas vezes você faz um texto narrando uma narrativa onde você também está presente nessa narrativa. Né? Quando eu falar de gênero narrativo, nós vamos falar dos elementos que compõem esse gênero. Mas nem sempre a narrativa, o narrador é onisciente ou narra a história só de outras pessoas. Narra a sua própria história, ou você incluído nessa história, por que não? Numa descrição também, num texto publicitário, por que não? Quantas vezes a gente vê um texto publicitário que também envolve outra função da linguagem muito importante, mas também inclui a função emotiva, porque muitas vezes você vai fazer uma propaganda e você mesmo é a própria imagem da propaganda. Você mesmo vai dizer, aquele produto é muito bom, eu uso, não sei o que, então faz parte. Então, realmente, nesse caso, como já foi dito, há gêneros textuais que podemos combinar várias funções. E outros que não permitem essa flexibilidade, essa abertura.
Então, em pequenos trechos aqui que eu destaco como exercício. Um primeiro exemplo aqui, que eu vou citar aqui. Primeiro exemplo. Rock in Rio, eu vou. E o outro. Nossa, já estou em pulgas. Esse dia 18 de setembro não chega. Não vejo a hora de estar nas dependências do Rock in Rio. Então eu não tenho a resposta precisa desses trechos aqui, mas acredito que a segunda é mais voltada para a função emotiva, embora ambas tenham a escrita usando a primeira pessoa. Mas nós vamos falar da função apelativa na próxima edição e aí a gente vai desvendar esse mistério. Então é isso, gente. Esse foi um exemplo ou a dica de hoje falando sobre a função emotiva, ou também chamada de função expressiva, onde o foco principal é o emissor, quem está emitindo a mensagem, e característica que eu mais destaco aqui é escrita em primeira pessoa, seja ela do singular ou plural. É isso aí, gente. Estudar é sempre bom. Até a próxima, pessoal.